Olá pessoal, qual é a causa do câncer? Evidentemente não existe uma resposta única para essa pergunta, já que existem centenas de diferentes tipos de câncer e na maior parte deles as causas são consideradas multifatoriais e frequentemente pouco conhecidas. Numa situação específica, no entanto, a gente ainda consegue detectar a causa dentro da célula cancerígena. Esta situação são os vírus oncogênicos, onde nós podemos, por métodos imunistoquímicos ou de patologia molecular, detectar os vírus dentro das células tumorais. Você sabe quais são os principais vírus oncogênicos e a que tumores eles estão relacionados? Este é o canal Patologia Todo Dia, meu nome é Evandro, médico patologista. Se você quiser saber algo mais sobre mim, clique no link aí na bio. Hoje nós veremos o caso de um paciente idoso, com mais de 70 anos, do sexo masculino, que se apresentou com perda de peso e astenia, linfadenomegalia mediastinal e abdominal, e ao exame tomográfico revelou espessamento da parede gástrica. Ao fazer endoscopia, observou-se uma lesão ulcerada rasa, ocupando grande parte do estômago, que foi então submetida à biópsia que nós iremos ver. Este é um dos fragmentos que compõe a biópsia e está ocupado por um denso infiltrado celular de caráter destrutivo que preserva apenas um pequeno conjunto de glândulas neste fragmento. Em maior aumento, o infiltrado é francamente atípico, bastante destrutivo, preservando apenas algumas pequenas glândulas por entre o infiltrado e que apresentam alterações reparativas importantes. Em maior aumento, nós percebemos que o infiltrado é polimórfico e que as células apresentam um citoplasma bastante escasso. Em algumas áreas, há franca necrose, e mesmo nas áreas sem necrose, quando nós olhamos a lesão em maior aumento, há muitos corpos apoptóticos por entre as células viáveis. No grande aumento, é possível observar o polimorfismo destas células, muita variação de forma e tamanho. Algumas células apresentam nucleolos visíveis de pequeno ou médio tamanho e cromatina vesiculosa, alternando-se com outras células que apresentam núcleos muito irregulares e algumas poucas células de permeio com núcleos pequenos. Aqui as reações de imunistoquímica. Esta é a citoqueratina AE1-AE3 com marcação das glândulas e negatividade completa na lesão por entre elas. Aqui o CD45, antígeno comum leucocitário, que revela uma reação claramente positiva nas células neoplásicas, apesar de com positividade irregular e de intensidade moderada. O CD20, marcador de células B mais amplamente usado, é claramente negativo, mas o PAC5, um outro marcador PAM-B nuclear, é claramente positivo nas células neoplásicas, bem como o CD79A, outro marcador de células B. A hibridização in situ, vista aqui em médio aumento, para vírus Epstein-Barr, revela positividade tanto nas áreas em que a neoplasia tem um caráter mais destrutivo, como nas células que se dispõem por entre as glândulas remanescentes. Em maior aumento é possível observar que a positividade é nuclear, claramente presente nas células neoplásicas. O diagnóstico final neste caso foi de um linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, sem outra especificação, vírus Epstein-Barr positivo, acometendo mucosa e parede gástrica. Muitos vírus de DNA e RNA têm sido demonstrados como oncogênicos em animais, mas apenas uns poucos têm sido identificados em câncer humano. Esta é a curta lista de vírus oncogênicos humanos, com 2 vírus RNA, o HTLV1 e o vírus de hepatite C, e 5 vírus DNA, incluindo o papilomavírus humano, o vírus Epstein-Barr, o vírus de hepatite B, o poliomavírus de células de Merkel e o HHV8.
O vírus Epstein-Barr foi o primeiro vírus ligado a um tumor humano, com a descrição do linfoma de Burkitt. Ao longo destes 50 anos desde a sua descoberta, tem sido implicado na patogênese de uma série de diferentes tumores, incluindo linfomas, carcinomas e raros sarcomas. Mas em grande parte, ou a maior parte das vezes, ele tem sido ligado a linfomas de células B e ao carcinoma de nasofaringe. Uma característica fundamental da infecção do vírus Epstein-Barr nos linfócitos B é que esta infecção é latente, não há replicação viral, e nem tampouco as células B são mortas, mas as proteínas virais são expressas continuamente nas células infectadas, o que permite com que essas células cresçam indefinidamente, um fenômeno chamado de imortalização celular. Uma série de mecanismos moleculares têm sido implicados nesta imortalização desencadeada pela infecção do vírus Epstein-Barr. Em grande parte, como em outros vírus, se deve ao sequestro de vias de sinalização normal das células. O mais conhecido deles está relacionado à expressão da proteína LMP1. A LMP1 se comporta como um receptor CD40 constitutivamente ativado. Este receptor está ligado às vias de sinalização das células T helper, estimulando o crescimento das células B. A LMP1 também ativa a via da NF-κ-beta e previne a apoptose ativando o BCL2. Outros dois genes têm sido relacionados à imortalização das células B na infecção pelo vírus Epstein-Barr. Estes genes são o EBNA2, que codifica uma proteína nuclear que mimetiza o receptor NOTCH e provoca transativação de outros genes do hospedeiro, como o da ciclina D, e o gene VIL10, que codifica um homólogo da interleucina 10, ludibriando o sistema imune. Em 2017, o linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B sem outra especificação EBV positivo foi admitido como uma entidade definitiva. A série inicial de casos foi descrita em 2003, incluindo 22 pacientes, sendo grande parte deles com acometimento nodal e vários com acometimento extranodal, incluindo 5 casos de acometimento pulmonar e 3 casos apontados pelas setas de acometimento do estômago, os órgãos mais frequentemente envolvidos. Várias outras séries de casos têm sido publicadas desde então, com tratamento com esquema CHOP ou R-CHOP, atingindo resultados não muito bons, nas melhores séries em torno de 50%, mas usualmente abaixo disto. Além do clássico linfoma de Burkitt, pelo menos 6 outros linfomas não Hodgkin de células B ligados ao EBV têm sido descritos, e eles estão resumidos neste excelente artigo de revisão de 2018. Um deles é o linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B da inflamação crônica, que ocorre predominantemente em pacientes asiáticos de meia idade e está ligado à inflamação crônica pleural ou piotórax, acomete predominantemente a pleura, tem morfologia imunoblástica ou plasmablástica, com positividade para CD20 e CD4 e está ligado a mutações do P53. Uma entidade parecida é o linfoma primário das efusões, que ocorre em pacientes jovens ou de meia idade, tem distribuição mundial e ocorre predominantemente em pacientes imunossuprimidos ou com coexistência de sarcoma de Kaposi. Acomete as cavidades pericárdica e pleural, também tem morfologia imunoblástica ou plasmablástica com positividade para CD45, CD138 e MUM1 e tipicamente tem rearranjos de BCL2, BCL6 e MYC. Outra entidade é o linfoma difuso de grandes células B HHV8 positivo, sem outra especificação, que é uma neoplasia de pacientes jovens de distribuição mundial, usualmente pacientes imunodeficientes ou com doença de Castleman multicêntrica, envolvendo baço e linfonodos com morfologia plasmablástica. Outro linfoma B é a úlcera mucocutânea EBV positiva.
também de pacientes idosos com distribuição mundial, pacientes imunodeficientes e que se apresentam com úlceras gastrointestinais ou orais. A morfologia é um infiltrado do tipo Hodgkin ou Hodgkin-like e as células neoplásicas são positivas para CD20, PAX5 e MUM1 e a base genética são rearranjos da cadeia pesada de imunoglobulina. O principal diagnóstico diferencial do nosso caso, no entanto, é o linfoma plasmablástico, que em grande parte apresenta também positividade para o EBV. Tem uma média de idade um pouco mais jovem do que o nosso caso, em torno de 50 anos, tem uma distribuição mundial, usualmente se apresenta como lesões orais ou gastrointestinais. A morfologia tipicamente é imunoblástica ou plasmablástica e o imunofenótipo é plasmacítico, com positividade para CD38, MUM1 e CD138. Uma peculiaridade bastante importante do ponto de vista imunistoquímico é que esta variante é CD79A e PAX5 negativas e usualmente também não expressa CD20. E finalmente, o nosso caso, linfoma difuso de grandes células B, sem outra especificação, EBV positivo. Tipicamente são pacientes idosos, com média de 71 anos, tanto que na série inicial foi chamado de linfoma B, difuso de grandes células, EBV positivo do idoso. É mais comum na Ásia e o acometimento é tipicamente nodal, mas frequentemente com envolvimento extranodal, onde pulmão e estômago são os principais sítios. A morfologia ajuda no diagnóstico, pois tipicamente é polimórfica, não apresentando as características plasmablásticas do linfoma plasmablástico. A imunistoquímica, na grande maioria dos casos, apresenta marcadores de linhagem B, incluindo CD20, CD79 e PAX5. O nosso caso apresentava os dois últimos marcadores, permitindo o diagnóstico diferencial com o linfoma plasmablástico. Eu espero que estas informações tenham sido úteis para você e que vocês voltem aqui ao canal.